Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula de matemática do módulo 5. E nessa aula a gente vai continuar o que a gente já viu em aulas anteriores, que a gente chama de potenciação, né? Só que para a gente entender a potenciação, a gente vai ver que essa característica dessa operação matemática, da potenciação, ela vem de uma outra operação que a gente já conhece, que é a multiplicação, né? Então, a gente vai perceber que a multiplicação, dependendo das características que ela vai ter, ela pode ser representada por uma potenciação, tá bom? Então, vamos tentar entender esse primeiro momento da aula, quando eu tenho situações onde eu vou multiplicar sempre pela mesma coisa. Então, eu peguei essa ilustração aí, que é um exemplo de que você dá uma olhadinha aí se daria para a gente contar quantas bolinhas azuis vão se transformar. É meio que um desafio, né? Ou seja, vai ficar uma quantidade tão grande. Mas vamos ver aí no comecinho. Uma se transforma em duas, duas em quatro, quatro em oito, oito em 16. Aí já começa a perder a conta, né? Então, observa que esse número ele vai aumentando e a gente vai tentar entender um pouco qual é a lógica de aumentar aí. Então, ó, 1 vira 2, 2 vira 4. Então, vamos organizar as ideias aqui. Então, como é que eu vou perceber isso daí? Então, eu estou representando aqui aquele número 1 como sendo a primeira bolinha que apareceu na imagem. Depois, uma bolinha se transformou em duas. Depois, duas bolinhas se transformaram em quatro bolinhas. Quatro bolinhas se transformaram em oito bolinhas. Oito bolinhas se transformaram em 16 bolinhas. Então, percebe que eu escrevendo aí ao lado, 2, depois multiplicado por 2, ou seja, a lógica daquela quantidade de bolinhas, a gente percebe que é sempre o dobro. Então, por isso que eu estou multiplicando pelo número 2. Então, se você lembrar lá, daqui a pouco eu mostro novamente aquela imagem, mas você percebe que uma bolinha se transformou em duas, isso significa que dobrou a quantidade. Duas bolinhas se transformando em quatro bolinhas, dobrou a quantidade. Então, eu percebo que, para descobrir a quantidade de bolinhas que vem na sequência, basta eu pegar a quantidade anterior e multiplicar por 2, certo? Então, a gente vai perceber que se eu quisesse saber quem é que vem depois, ou seja, eu acabei de ver, é a quantidade anterior multiplicado por 2. Eu tinha 16 anteriormente, multipliquei por 2, 32. Então, observa que essa é a lógica. Se eu quisesse saber quem é o próximo, eu pegaria a quantidade anterior e multiplicaria por 2, ou seja, está sempre tomando o dobro. Então, percebe que aqueles números que eu estou colocando ali em azul, de baixo para cima, estão representando a quantidade de bolinhas que vai aparecendo de uma passagem para outra, né? Então, uma bolinha se transformando em duas, quatro, e assim eu consigo compreender a lógica daquela situação e eu poderia dizer que em um dado momento vai ser um número bem grande, né? Ou seja, 64, quem seria o próximo, depois quem seria o próximo. Então, observa que eu compreendi a lógica, que é sempre multiplicando por 2, mas eu quero esse exemplo aí para a gente compreender o tipo de multiplicação que apareceu nessa situação. Então, você observa que todas as multiplicações que apareceram aí, ó, a partir daquele 2 vezes 2, é sempre uma multiplicação pelo mesmo número. Então, as multiplicações que são dessa característica aí, a gente vai perceber que é o que a gente vai utilizar para representar como uma potenciação. Então, o próximo é sempre multiplicado por 2. Então, eu vou observar que sempre que eu quiser o próximo, eu vou multiplicando por 2, por 2, por 2. Ou seja, se eu fosse olhar lá na 10ª vez que eu fizesse isso, eu iria encontrar 1024 bolinhas azuis ali, tá certo? Então, eu garanto isso, por quê? Porque eu compreendi a partir desde o primeiro que ia sempre dobrando, multiplicando por 2, multiplicando por 2, e quando eu vou fazendo isso várias e várias vezes, em dado momento eu iria chegar nesse número aqui. Não sei se é aquela quantidade maior que apareceu ali na tela, mas a gente pode ter uma noção de que esses valores, eles aparecem a partir dessa lógica aí. Só que a dúvida que surge agora é o seguinte, será que quando eu precisar fazer uma multiplicação muito grande, sempre utilizando o mesmo número, eu vou ter que fazer toda essa multiplicação de fato aí? Você observa que é algo fácil, mas é trabalhoso, né? Ou seja, ficar multiplicando por 2 toda hora, o dobro,
vai chegar um momento que, tipo, eu sei o que é para fazer, mas é tão trabalhoso ficar fazendo sempre a mesma coisa, que é esse exato momento que a gente se preocupa em aprender novas ferramentas matemáticas. No caso aqui, toda vez que eu precisar multiplicar sempre pelo mesmo número, eu posso economizar através de uma representação específica, uma representação bem característica para esse tipo de situação, para que eu não precise escrever de forma exaustiva como essa daí. E é daí que surge a potenciação, tá certo? É como se você tivesse, por exemplo, lembra que é muito comum a gente estudar as 4 operações matemáticas. A partir desse momento a gente começa a aprender a quinta operação matemática, vamos dizer assim, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão e agora a potenciação. E você observa que ela tem uma relação bem direta com a multiplicação, né? Então vamos tentar entender potenciação a partir da multiplicação. Então a gente viu que uma potenciação, ela pode vir de uma multiplicação. Cuidado para não confundir, de que toda multiplicação pode ser transformada numa potenciação, tá certo? O que vale é o contrário. Mas vamos ver aqui. Aí eu tenho uma multiplicação, de fato, é 3 vezes 5. Mas observe que essa multiplicação, ela é um pouco diferente daquele primeiro tipo de multiplicação que a gente estava fazendo, que era sempre pelos mesmos números, né? Olha essa outra multiplicação aí. 3 vezes 5 vezes 7. É uma multiplicação, só que eu não vou conseguir representar essa multiplicação através de uma potenciação. Porque para eu poder representar uma multiplicação através de uma potenciação, eu vou precisar de que aquela multiplicação ela tenha sempre fatores iguais. E nesse caso aí, a gente observa que os fatores eles são distintos. Tem até parecido ali, né? Nessa outra multiplicação aí, de fato, não. Eu tenho todos os fatores iguais. Todos os fatores aí são 3. Então, esse tipo de multiplicação a gente pode representar por uma potenciação. Esse outro exemplo daí também, a multiplicação do 5 por ele mesmo várias vezes, pode ser representado por uma potenciação. E o que eu acabei de falar é muito comum esse tipo de linguajar na hora que a gente vai falar de potenciação. Quando a gente diz um número multiplicado por ele mesmo várias vezes. O que a gente está querendo dizer com isso é o que você está vendo aí na tela, uma multiplicação pelo mesmo número, tá certo? A multiplicação nesse caso aí por 7, ou seja, toda multiplicação que tiver sempre o mesmo número, ela poderá ser representada por uma potenciação, tá certo? A gente pode dizer que a potenciação vai aparecer quando a gente tiver a multiplicação de fatores iguais e que essa multiplicação ela acaba sendo muito trabalhosa, ou seja, a gente entende que é algo relativamente fácil, no caso aí, ó, 3 vezes 3 vezes 3, eu posso ficar aqui horas e horas dizendo que é vezes 3, vezes 3, vezes 3, só que vai chegar um momento que é repetitivo demais o processo e se torna cansativo. A mesma coisa com os outros números. E é aí que entra a questão da potenciação. Quando eu tenho uma multiplicação só de fatores iguais, eu posso representar por uma potenciação, tá certo? E como é que a gente faz essa representação? Eu vou pegar um trecho daquela multiplicação que a gente estava fazendo. Observa que eu tenho aí, ó, 2 multiplicado por ele mesmo algumas vezes. Daqui a pouco a gente vai descobrir quantas vezes tem aí. Mas a primeira coisa que a gente está entendendo é que é uma multiplicação pelo número 2 várias vezes, né? Lembra como é o termo que a gente usa? 2 multiplicado por ele mesmo várias vezes. Nesse caso aí, eu estou fazendo 2 multiplicado por ele mesmo 10 vezes. Cuidado que sempre confundem nessa parte, mas é normal, tá certo? Quando a gente diz assim, ó, 2 multiplicado por ele mesmo 10 vezes, não é 2 vezes 10. É isso que você está vendo aí na tela. É por ele mesmo, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Feito isso 10 vezes, tá certo? Então, como é que a gente faz essa representação? Eu estou usando 10 ali, mas poderia ser 20, 30, 50, 100, 1000 vezes o 2 multiplicado por ele mesmo. Mas a gente vai ver que quando a gente representa por uma potenciação, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais simples. E para isso a gente precisa de uma notação. A palavra notação, principalmente em matemática, em música, por exemplo,
é uma maneira peculiar de escrever algo daquela área, né? Então você tem lá na música aqueles tracinhos com aquelas bolinhas, naquelas listrinhas lá, aquilo ali são notações, maneiras de escrever a música. Na matemática a gente tem muitas vezes isso também, ou seja, maneiras de escrever coisas específicas da matemática. No caso aqui da potenciação, essa notação, esse jeito de escrever é o seguinte: o que é aquele primeiro número que eu apresentei ali? É o número para o qual está sendo multiplicado várias e várias vezes ali. Aquele 2 ali, o fator, o número que está sendo multiplicado. Você observa que a gente já viu que eram 10 vezes aquilo dali. E como é que aquele 10 vezes vai aparecer? Ele aparece ali como um número em cima, né? Ou seja, um número menorzinho em cima. Então, o número que fica embaixo, que a gente vai chamar de base, é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo, e aquele número de cima, menorzinho, um pouco mais em cima, é o número de vezes para o qual ele está sendo multiplicado por ele mesmo. Tá certo? Então, essa notação que a gente organiza aí, ó, a gente representa isso daí. Então, eu tenho 2 multiplicado por ele mesmo 10 vezes. Eu posso ter essa multiplicação bem grande aí, bem extensa, ou eu posso ter uma representação como essa daqui, ó, 2 com esse 10 em cima. E como é que a gente chama isso daí? É 2 com 10 em cima. O termo que a gente utiliza é 2 elevado à décima. Vai ter até um nomezinho daqui a pouco, mas tenta entender visualmente, não se preocupa com os nomes, tenta visualmente compreender que o 2 multiplicado por ele mesmo 10 vezes pode ser representado dessa forma aqui, tá certo? E essa notação, a gente vai observar que também tem o resultado, né? Ou seja, eu não vou ficar apenas só representando a multiplicação, eu vou ter também o resultado. E quando a gente junta essas três coisas aí, ou seja, a multiplicação de um número por ele mesmo, a sua representação em potenciação e o seu resultado. Isso tudo aí é o que a gente chama da notação de potenciação, tá certo? Então, relacionando todas essas aí, a notação fica desse jeito aí. Então, vamos ler novamente. 2 elevado à décima é igual a 1024. O que é que isso significa? Que se você multiplicar o 2 por ele mesmo 10 vezes, você terá como resultado 1024, tá certo? Então, essa é a maneira que a gente poderia responder aquele problema lá do início da aula, né? Quantas bolinhas vão aparecer? Então, vamos supor que o número máximo de bolinhas que vai aparecer aí na tela fosse aquele 1024. E como é que a gente garante isso daí? Porque foi 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, várias vezes. Nesse caso aí, a gente viu que foi vezes 10, tá certo? Então, observa que o expoente, que é aquele número pequenininho ali que vai aparecer em cima, tá certo? O termo é esse, expoente, ele representa o número de vezes que aquele valor está aparecendo, que aquele fator está aparecendo. Então, dá uma olhada aí na tela, por exemplo, 2. 2, ele está aparecendo quantas vezes? Uma vez. Então, é o 2 com aquele expoente 1. O próximo é 2 vezes 2. Olha o número que apareceu ali em cima. É o 2. Agora eu tenho 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2. Olha que agora apareceu o 2 elevado a 3 ou 2 elevado à terceira. Fale como quiser nesse primeiro momento. Não tem grandes problemas você trocar o elevado à segunda ou elevado a 2, elevado à terceira ou elevado a 3, certo? Geralmente a gente usa no ordinal, né? Ou seja, 2 elevado à décima, 2 elevado à 25ª potência, tá bom? E o outro exemplo que para você treinar aí com seus colegas, treinar na escola, é como se fosse o mesmo problema da aula de hoje, da aula inicial, só que observa que esse aí, ao invés de uma bolinha se transformar em duas, cada bolinha se transforma em 3. Então, como é que você faria a representação disso daí? Ó? Uma bolinha se transforma em 3, 3 bolinhas vão se transformar em 9 e assim segue. Então, tenta replicar tudo que eu fiz de uma bolinha para 2, de uma bolinha para 3. Tá certo? Um muitíssimo obrigado a vocês, um tchau, tchau e até a próxima.